Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e todos os dias eu vou fazer um vídeo sobre a série O que eu gostaria de ter ouvido aos meus 20 anos de idade. E hoje vai ser um vídeo falando sobre para não se comparar. O que eu gostaria de ter ouvido aos meus 20 anos sobre não se comparar com outras pessoas. Nessa fase da minha idade eu já estava bem assim frustrada, porque eu via que todo mundo tava namorando, casando, ou já ali numa fase mais estabilizada financeiramente. E eu tava um pouco atrasada, digamos assim, porque eu tava me comparando com os outros, né? Então eu achava que eu tava ficando pra trás. Isso já aos meus 20 anos. E eu me perguntava se eu tava fazendo certo, né? Procurava sempre estar acompanhando as redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, para ver se as pessoas que eu me comparava, como que elas estavam, se elas estavam mais felizes que eu, se elas já estavam casadas, se tinha filho, se já estava estabilizado ali na parte do trabalho. E eu lembro que nessa época, dos meus 18 aos 20 anos, eu estava ainda me estabilizando, né, financeiramente, porque eu vim de Maranhão para São Paulo e eu arrumei o meu primeiro trabalho aqui com 18 anos, né? E realmente aí foi correria, porque tinha que trabalhar, pagar aluguel, era só eu e minha mãe na época, né? Então ela não podia trabalhar, não era aposentada, então era bem corrido. Então eu me senti um pouco frustrada, né? E de não poder aproveitar 100% ali a minha juventude, digamos assim. Não pela religião, mas porque eu tinha bastante responsabilidade e não via a minha vida andando, digamos assim, né? E nessa fase eu já tava ali me comparando bastante com as outras pessoas. E depois de um tempo que eu vi que isso não tava fazendo bem nem pra minha cabeça, nem pra o meu corpo, né? Porque isso afetou bastante minha ansiedade, eu ficava triste, queria me isolar, eu achava que as pessoas não gostavam de mim, mas na verdade era muito parte da minha cabeça e de também não ter cuidado, ter feito terapia, né? Não que eu seja uma pessoa fraca, mas as coisas que eu tava colocando na minha cabeça também não estavam me ajudando muito. Então isso tudo eu só vim aprender depois de bastante tempo, né? 10 anos depois, praticamente, agora com 30 anos, eu vi que não faz bem se comparar. Cada pessoa tem o seu tempo e o que é para uma pessoa, às vezes não é para mim. Não adianta ficar olhando o que o outro tem, ou o que deixou de ter, ou o que tá fazendo, o que deixou de fazer, porque muitas das vezes a pessoa só mostra o lado bom das coisas, ela não mostra 100% da realidade que ela vive. Então a realidade do outro não é a minha realidade. Eu só vim entender isso depois de bastante tempo, né? Não faz muito tempo que eu aprendi isso, na verdade. Eu treinei a minha mente, a minha cabeça para viver a minha vida e não a vida dos outros, por agora. Então, para vocês verem que sempre tem tempo pra gente conseguir ser feliz de verdade, conseguir estar em paz com nós mesmos, né, com o nosso corpo, com nossa mente, porque isso é muito importante, né? Até para quem procura um relacionamento, isso é muito importante, certamente, porque imagina você levar vários traumas, você ser uma pessoa frustrada, infeliz por estar sempre se comparando com os outros. Isso gera também inveja, né? Esses sentimentos que não faz bem para nossa cabeça, né? Deixa a gente desanimado e não dá coragem pra gente correr atrás do que é nosso, né? Na honestidade, na força de vontade, assim. E se desenvolver pessoalmente. Então foi uma das coisas que eu aprendi, que eu gostaria de ter aprendido nos meus 20 anos. Mas foi bom, né, pra ter experiência. Mas como esse é um quadro que eu vou tentar fazer todos os dias, vou me esforçar pra fazer todos os dias brevemente pra falar sobre alguma coisa que eu gostaria de ter aprendido nessa fase da minha vida, e que também provavelmente vocês passaram, né, e podem comentar no vídeo também, eu vou ficar muito feliz. É importante eu estar falando agora, porque daqui a um tempo, quando eu olhar o meu canal no YouTube, vai ter bastante coisa que eu vou ficar feliz de ter lembrado, de ter visto o quanto que eu progredi na vida. E não só em questão material, né, mas também como pessoa, como ser humano, nas minhas relações, tanto familiares, relacionamento conjugal, em qualquer ambiente que eu esteja, né, ser uma pessoa evoluída, digamos assim. E também essa parte da comparação, ela é bem pesada porque a gente acaba se cobrando demais, né? E a gente não é perfeito, todos nós somos imperfeitos, né? A gente tem as nossas limitações, os nossos problemas diários, lutas constantes. Então, não vale a pena ficar se comparando, porque isso vai nos deixar ainda mais tristes.
a gente não vai reconhecer a nossa real necessidade, assim, de estar vivendo o que é nosso, a realidade que a gente tem e também o nosso momento, né? O nosso presente. A gente está se preocupando com o que ainda nem aconteceu, porque a gente acha que nunca vai conseguir estar no mesmo patamar que algumas pessoas. Por isso que eu acho importante a gente ter um pouco de equilíbrio, né, nas redes sociais, não acreditar 100% no que a gente vê, até mesmo em famosos, não só pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, mas famosos também. Eles não vão mostrar tudo que eles passam, né, as coisas ruins, eles só mostram o lado bom, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E uma das coisas que me ajudou bastante foi, além da terapia, né, que é importante fazer para ter esse autoconhecimento, também procurar me autoconhecer. Saber que eu tenho tanto qualidades como defeitos, que eu não sou melhor que ninguém. E também que as outras pessoas não são melhor que eu em nenhum aspecto, né? Todos nós somos iguais. Obviamente que todo mundo tem as suas qualidades e seus defeitos. Mas a gente precisa aceitar os outros assim. E a gente também precisa se aceitar assim, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi agora. Ter essa maturidade. E Deus também, né? Jeová, ele sabe o que é bom pra nossa vida. Às vezes a gente acha que tá atrasado, que não conseguiu tudo que a gente poderia conseguir com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, sei lá com quantos anos. E Deus, ele sabe o nosso tempo, né? Ele sabe que a gente realmente vai ser feliz entre agora ou que não vamos ser felizes. Por isso que é importante a gente conversar bastante com Deus em oração, procurar saber o que Ele quer realmente pra nossa vida e viver de acordo com o que Ele quer que a gente faça, né? Ser uma pessoa honesta, trabalhadora, correr atrás do nosso objetivo sem tentar passar por cima dos outros, isso é muito importante. Se a gente procurar colocar isso em prática na vida, assim como eu tô me esforçando bastante em pôr em prática, a gente vai ser uma pessoa mais feliz, mais em paz, ter relacionamentos mais duradouros, as pessoas vão gostar de estar perto da gente, no trabalho, na família, em qualquer ambiente que a gente esteja, né? A gente vai ser uma pessoa agradável de se estar perto e ter amizades, né? Então, gente, se vocês também passaram por isso, essa comparação incessante, isso de ficar essa competição, né, de ser melhor que uma outra pessoa específica ou qualquer outra pessoa, achar que tem que sempre estar em primeiro lugar antes que alguém, pode comentar no vídeo se você tem alguma experiência com isso, ou algum tema que vocês gostariam que eu falasse brevemente aqui sobre o que gostaria de ter aprendido nos 20 anos, porque todos os dias eu vou postar alguma coisa referente a isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo uma boa tarde pra vocês. E olha essa paisagem que maravilhosa. Aqui me dá uma paz gravar aqui, eu fico tão feliz de estar no verde. Eu queria que todo o São Paulo fosse assim, né? Porque só esse barulhinho de passarinho é tão gostosinho. Enfim, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.